Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem vos fala é o diácono Adilson Pessoa, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Piabetá. Estou falando para vocês do Seminário Redentorista Floresta, que fica em Matias Barbosa, Juiz de Fora, onde estou participando do retiro anual dos diáconos da minha diocese. E quero aproveitar este momento, de mostrar para vocês aqui ao fundo, toda a natureza que compõe este lugar belíssimo, maravilhoso, abençoado, onde nós verdadeiramente podemos entrar em sintonia com o Senhor e rezar um pouquinho. Ali ao fundo tem o seminário, onde nós estamos fazendo todo o nosso retiro, mas eu quero aproveitar esse momento de intervalo e falar para vocês um pouquinho sobre o 21º domingo do tempo comum. Então eu vou ler para vocês o evangelho deste domingo e depois falar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre o que o evangelho tem a nos dizer neste final de semana. Peço desculpas pela imagem que vai ficar tremendo um pouquinho, porque hoje eu não estou com a base para segurar o aparelho, estou só segurando ele com a minha mão, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos lá então? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há algum entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados amigos, seguidores, que evangelho maravilhoso, que leitura abençoada. Se você ainda não prestou atenção nessa leitura, faça um convite, olhe com mais atenção o que esse evangelho diz para cada um de nós. Toda a liturgia da missa desse 21º domingo comum. Meus irmãos, seguir e fazer a vontade de Deus não é fácil. As palavras de Deus, às vezes, para interpretá-la e colocá-la no nosso dia a dia, é muito difícil. Nenhum cristão jamais poderá dizer que foi enganado pelo Senhor. Deus nunca se mascarou para nós. Nunca nos falou palavras agradáveis para nos seduzir. Ele é um Deus verdadeiro, leal, honesto. Não esconde as suas exigências, não omite as suas condições para quem deseja segui-lo e servi-lo. As leituras de hoje, todas as leituras, eu li só para vocês o Evangelho, mas tanto a primeira quanto a segunda leitura vão nos mostrar isso. Nos mostra um pouco dos momentos de decisão. A primeira leitura de Josué fala de Josué que havia, junto com Moisés, trazido o povo que tinha sido libertado do Egito. Passaram pelo Mar Vermelho, viveram anos e anos no deserto, recebendo comida, o maná que caía do céu. E mesmo assim, sendo providos das graças do próprio Deus, às vezes eles não acreditavam no poder de Deus. Só que chega um momento em que Josué diz para eles, agora é a hora da decisão. E vocês devem decidir. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês querem servir, se de fato parece mal servir ao Senhor. Porque eu, disse Josué, eu e minha casa iremos servir ao Senhor e não a outros deuses. O povo então, tomando consciência de tudo aquilo que havia feito por eles, inclusive durante os 40 anos de deserto, eles chegaram à conclusão de que não tem outro Deus além dele. Nós também queremos servi-lo. É verdade que deram uma resposta hoje, no dia seguinte já estavam traindo, abandonando, murmurando, criticando. Esse é o povo de Deus, que também somos nós.
No Evangelho, nós encontramos algo muito semelhante, que tem acompanhado nos domingos anteriores a esse. Estamos concluindo com essa leitura o capítulo 6 do Evangelho de São João, onde tudo começou com a multiplicação dos pães. O povo saciado, no outro dia, voltou atrás de Jesus querendo mais comida. E Jesus falava: esforçai-vos pelo alimento que não perece. E eles perguntavam: que alimento é esse? Eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida. Neste momento, os discípulos, não os ouvintes, começaram a murmurar. E aqui murmurar para nós é um pouco vazio, porque no original grego fala que eles começaram a bater de frente, a não aceitar, a não se dobrar, criticando a palavra de Cristo. E aí Jesus fala: vocês estão escandalizados por causa disso? Imagina quando vocês virem o Filho do Homem sendo elevado, voltar de onde veio. E neste momento muita gente foi embora. Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. E ele então se vira para os apóstolos e pergunta: olha só a atitude de Jesus, gente. Vocês também querem ir embora? Vocês também querem? Pode ir. Amados irmãos, esta atitude de Jesus nos faz entender muitas coisas na nossa vida. E, infelizmente, tem muita gente vivendo errado em nome de Cristo. Acolher Jesus, compreender suas palavras e acolhê-las, por mais difíceis e duras, é graça de Deus. E somente abertos para a graça que nós podemos realizá-lo. Como acolher a linguagem da cruz se não mudar de vida? Como acolher as exigências do Senhor sem a conversão do coração, sem nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo? Quando isso acontece, experimentamos como o Senhor é bom e o quanto é doce e suave segui-lo. A palavra é dura, muito dura, e não tem como mudar, porque não é Deus que tem que se converter à nossa palavra, mas somos nós que temos que nos converter a Ele. Cristo não teve medo de se perder, de perder grande parte do seu discipulado. Vocês querem ir embora? Eu não posso mudar aquilo que vocês estão me pedindo, porque a nossa vida não é somente de flores. Muitos que procuram Jesus e a igreja só procuram somente para tirar a sua dor. Enquanto não tira essa dor, fica numa peregrinação para tirar a sua dor e curar a sua doença. Só que às vezes é preciso conviver com ela. Só que isso escandaliza. Temos que aprender a entender a vontade de Deus e servi-lo. A leitura de hoje também coloca um outro detalhe muito importante e que é difícil, mas ainda temos tempo de hoje aprender como deve ser e viver um casal cristão. Como se vive uma família, onde cada vez mais uma instituição família está entrando em crise, sendo bombardeada. Embora muitos casais ainda procuram a graça do sacramento do matrimônio, só que infelizmente muitos procuram só pela questão social, só para aparecer, só para mostrar para os outros que está casando na igreja, mas não está nem aí para a igreja. Como é que pode, gente? Mas ainda hoje nós também vemos muitas separações devido a essa dificuldade de convivência a dois, do amor, do perdão, da reconciliação, porque não procuraram entender primeiro o amor de Cristo na sua vida. Para o cristianismo, a família cristã é uma instituição divina, um sacramento da igreja. Mais ainda, a família é a primeira igreja, a primeira comunidade de irmãos em Cristo. Ali na família é Jesus quem deve reinar. Ali é o santo e doce temor de Deus quem deve regular a convivência. Quem não busca o matrimônio não encontra sua vida plena. Por isso muitos estão vivendo errado, porque casam, mas vivem independentes, cada um com a sua vontade e desejo, e ali não conseguem conviver, não conseguem ser família, não conseguem se amar e amar a Deus acima de tudo. Que bênção, meus irmãos, a convivência familiar. Que doçura poder partilhar as alegrias e tristezas, as lutas e dificuldades num lar cristão, onde juntos se rezam, juntos partilham, juntos vencem as dificuldades. E São Paulo, encantado com essa realidade, exclama: é um grande mistério, o mistério do amor entre marido e mulher, da sua união que gera vida, que é doçura e complementariedade. E o apóstolo Paulo continua: eu interpreto em relação a Cristo e a igreja. São Paulo está dizendo que a comunhão familiar é a imagem da comunhão entre Cristo e a igreja. Podemos pedir a Deus que nos ajude em nossa pobreza, em nossa fraqueza, em nossas quedas, né? Que nos dê força e coragem,
mas as suas palavras são sentido e vida, como ele pergunta. E São Pedro responde: a quem iremos? Aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Meus irmãos, não tem palavra mais sábia do que essa. E é a hora da tomada de decisão. É verdade que a gente toma decisão hoje, amanhã e depois de amanhã e de novo, mas devemos estar sempre com essa meta. Eu quero servir a Deus. Mesmo que eu caia, que infinitamente eu caia, eu erre, eu peque, mas eu não posso perder a meta. A minha meta é servi-lo, é segui-lo, mesmo que às vezes eu tenha um desvio de caminho, mas eu vou me levantar, porque eu quero, porque ele me ensina, porque os seus ensinamentos me dão sentido de vida. Caríssimos irmãos, que a nossa resposta seja a de Pedro, dada em nome dos 12 e de todos os discípulos. A quem iremos, Senhor? Caminhar contigo não é fácil. Acolher as tuas exigências nos custa. Compreender teus motivos, às vezes é pesado. Mas a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Que as palavras de Pedro sejam as nossas e, como Josué, possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve.